Obrigado, Grupo Louvor. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Em todo o tempo, amém? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Queridos, estava ali pensando naquilo que vamos tratar nessa noite e começou a vir um temor muito grande no meu coração. É com muito temor, irmãos, que eu vou falar desse assunto, porque é uma verdade bíblica e nós não podemos desconsiderar as verdades bíblicas para as nossas vidas. O tema dessa mensagem é uma salvação e um juízo. Amém? Salvação e juízo. Jesus veio apresentar ao mundo uma salvação e um juízo. Amém, queridos? Aleluia. Uma salvação e um juízo. Eu quero aqui ler com você Hebreus capítulo 6. Veja lá. Aleluia. Hebreus capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1 e 2. Você está lá? Posso ler? Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos, e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Amém? Ele diz, pelo que deixando os ensinamentos, os ensinos elementares da doutrina de Cristo, aqui é a base, doutrinas básicas de Cristo, do cristianismo. Ele diz aqui, parece até contraditório quando ele diz deixando de lado os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, para aquilo que é perfeito. E ele diz, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Isso significa, meu querido, que nós, uma vez que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, não devemos agora eles viver uma vida de pecado para que seja necessário estar se arrependendo, lançando de novo, irmãos, o arrependimento de obras mortas. O que são essas obras mortas? Obras da carne, obras do pecado. Um cristão que nasce de novo, ele não deve agora, irmãos, ser necessário estar lançando ou desfrutando novamente desse fundamento aqui, o arrependimento de obras mortas. Amém, queridos? Eles deixem isso e vamos caminhar para aquilo que é perfeito. E ele começa a falar sobre ensino de batismos, fé em Deus. Amém? Imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Do mesmo jeito, queridos, que Jesus veio apresentar um plano de salvação, também ele veio apresentar um juízo. Amém? O juízo, irmãos, o juízo eterno faz parte das doutrinas básicas para o cristão conhecer. Essa é uma das poderosas matérias da escola Rema. Você vai aprender e crescer muito nessa matéria. É um assunto que é base para a vida cristã. Diga comigo, juízo eterno. Amém? Então ele fala duas aqui, irmãos, de 6 doutrinas básicas para o cristão, ou de Cristo. 2 delas falam sobre escatologia, ou o futuro, o fim das coisas, ressurreição dos mortos e juízo eterno. A igreja precisa estar consciente disso. Amém, queridos? Do mesmo jeito que Jesus veio apresentar um plano de salvação. Salvação significa, irmãos, vem da palavra grega, sozo, que também significa proteção, cuidado, provisão, amém? Paz, alegria, aleluia, glória a Deus. Ou seja, dentro dessa palavra salvação,
Está um pacote completo de Deus para a nossa vida. Não sentimos falta de nada, somos plenos dentro desse pacote perfeito de Deus, chamado salvação. Jesus veio apresentar uma salvação, mas também um juízo. Amém? Vamos ler aqui comigo. Versículo 3. Isto faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram o quê, irmãos? Iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Amém, queridos? Ignomínia significa desonra pública. Amém. Vergonha. Aleluia. Humilhação. Desonra. Vergonha. Vocês estão aqui, irmãos? Caíram, sim. Versículo 6 novamente. É impossível que outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha, à humilhação pública. Forte, né, irmãos? Estão fazendo novamente com Jesus aquilo que não mais deve ser feito. Porque a primeira vez ele veio como cordeiro, mas a segunda virá como leão da tribo de Judá, meu querido. Aleluia! Se posicionando como juiz. Como juiz. Deixa aqui. Uma vez que receberam, que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participantes do Espírito Santo e caíram. Olha que coisa forte. Ei, igreja, se liga. Estamos na era da graça. Mas não querem usar essa graça, irmão, da forma errada, ou interpretar ela da forma errada. A graça de Deus, irmãos, também é um dom, um favor divino, que nos ajuda a obedecer aquilo que está escrito, a praticar aquilo que está escrito, a praticar, irmãos, as ordens de Deus para as nossas vidas. Vocês estão aqui? Você que prega a palavra, a Bíblia diz que os mestres serão, irmãos, entrarão em juízo primeiro, ou serão, irmãos, julgados com um juízo mais severo. Prestarei conta de tudo aquilo que eu falo, mas também você vai prestar conta de tudo aquilo que você escuta. Amém? Empatados, eu e você. Eu falo, vou prestar conta, você escuta, vai prestar conta. Aleluia! Não se passará por inocente. Todos nós vamos, irmãos, estar diante do tribunal de Cristo. Oh, aleluia! No livro da vida, a Bíblia diz lá em Apocalipse, queridos, que estarão escritos lá todas as obras de cada ser humano, e cada um será julgado segundo a sua obra que estiver lá escrito. Amém? Aleluia! Uma salvação. Jesus morreu por mim e por você. Mas também, queridos, ele veio apresentar um juízo para aquele que negá-lo. Para aquele que negá-lo. Ou para aquele que diz que um dia o recebeu e o rejeitou no caminhar da carruagem. A gente tem, queridos, que olhar e zelar por a nossa vida espiritual. A Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Se cuide, igreja. Cuide da tua vida espiritual, da tua comunhão com o Senhor. Aleluia.
Jesus não veio para essa terra passear, não. Ele veio enfrentar uma horrível cruz, queridos. Ao ponto de pedir ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele se rendeu à vontade do Pai. Amém? Queridos, nada que a gente venha enfrentar nesse mundo se compara ao que Jesus enfrentou. E detalhe, justo, santo. Talvez nós vamos ler um versículo, irmãos, que eu sou impactado quando eu vejo Jesus falando. Ele cita uma passagem, ele diz, como está escrito, uma passagem do Antigo Testamento. Ele diz, me odiaram sem motivo. Pensa sobre isso. Odiaram o Rei da Glória sem motivo algum. Quanta coisa terrível Jesus enfrentou por mim e por você. Vocês estão aqui? Então não venha, meu querido, querer justificar o distanciamento do Senhor. Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 10. Está lá? Aleluia. Hebreus 10, 19. Vamos fazer uma leitura bem rápida aqui. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa fé, da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Dê um glória a Deus nesse lugar. 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha o 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e retribuirei, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, que coisa forte. Pisar o sangue de Cristo. Tanto, ou de quanto maior castigo cuidais vós, julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. O sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Vocês estão aqui? Favor imerecido, uma salvação que não veio de nós, veio dele. Mas ele mostra também, queridos, um juízo para aquele que voluntariamente, conscientemente viveu uma vida de pecado depois de ter recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém.
Muitas pessoas, queridos, Billy Graham disse isso certa vez, vão ficar, irmãos, impactados. Porque muitos têm uma ideia sobre Deus. Mas quando eles se depararem com o verdadeiro Deus, eles vão ficar altamente admirados, impactados. Deus, Ele é maravilhoso, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Ele nos alcançou. A Bíblia diz que quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pelo seu muito amor. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Ele é rico em misericórdia, cheio de amor por mim e por você. Mas Ele também é juiz. Ninguém pode pisar o sangue de Cristo e ficar por isso mesmo. Ninguém pode rejeitar o Filho de Deus e simplesmente está tudo ok. Jesus não é uma mercadoria como muitos tratam. Ah, não sei se eu quero, eu não quero não. Ah, não quero não. Ah, é muito bonita a obra redentora. Ah, eu conheço, eu tenho compreensão, eu entendo a palavra, eu tenho conhecimento. Ah, eu conheço esse versículo, eu conheço aquele. Não é somente conhecer, é viver, é praticar o que conhece. Amém, igreja? Fomos altamente beneficiados com essa salvação. Mas também, queridos, há um juízo que nós não podemos viver como se não existisse, como se não soubéssemos. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus, irmãos, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. João Batista começou com essa pregação, com essa mensagem. Amém? Também Jesus, iniciando seu ministério: arrependei-vos. O arrependimento, irmãos, é a primeira atitude do coração para se ter acesso ao reino de Deus, fazer parte da aliança com Deus. O arrependimento e a fé no Senhor. Amém? Arrependimento, irmãos, vem de uma palavra grega chamado metanoia, que significa mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Aquilo que você pensava que não estava em linha com Deus, você não deve pensar mais. O que você fazia que não está em linha com Deus, você não deve fazer mais. Mudança. Não pode, querido, um cristão entregou a vida a Jesus e continuar do mesmo jeito. Não. Nova criatura, mudança. E a Bíblia diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que evidenciam: o fulano se arrependeu mesmo, porque ele mudou. Como é que eu sei que você se arrependeu? Se você mudar. Você peca e não muda? Não muda. Evangelho é novidade de vida. Novidade de vida. Uma nova vida. Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Paulo disse: agora você deve se despir, tirar de você a velha natureza, o velho homem, e se vestir do novo homem, que é criado em imagem de Deus, para a santificação. Cristianismo é renúncia. Cristianismo não é oba-oba, não. Porque a gente veio nessa noite, a gente veio cultuar o Senhor, receber a palavra, celebrar a morte e ressurreição do nosso Senhor, que mudou a nossa história aqui na terra e a nossa eternidade. Não podemos ser negligentes com essas verdades. A Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos não somente nos associar com as obras das trevas, mas nós também devemos reprová-las. Reprovar as obras das trevas. Não é se misturar com elas, não. É reprová-las. Reprovar aquilo que não é de Deus. Você é chamado por Deus
para reprovar, para denunciar e mostrar, ei, está errado. Isso não está certo. Vocês estão aqui? Já me ouviram aqui falar, alguns sim, outros não? Eu estava trabalhando certa vez em um lugar e as pessoas disseram, aqui você vai ter que mentir. E eu já cristão, eu disse, eu não vou mentir. Você vai ter que aprender a mentir, Josinaldo. E eu disse, eu já desaprendi faz tempo. E eu não vou mentir. Se quiser, vá lá dizer, mas eu não vou. Correndo o risco de perder meu emprego. Pagando aluguel, fazendo a feira daquele dinheiro. Vocês estão aqui? E pensando, com o coração na mão, eles podem me demitir agora. Podem mandar eu ir embora agora. Mas eu dizia, eu não vou mentir. E depois o comentário. Chegava outra pessoa lá e dizia que era da igreja Verbo da Vida. E disse, rapaz, cadê Josinaldo? Não está em tal lugar, viajou, isso e aquilo. Rapaz, ele trabalhou aqui com a gente. Ele não mentia por nada. Se eu mentisse, irmãos. Se eu mentisse. Como ia ficar o testemunho? Vocês estão aqui? Mas, irmãos, vou te dizer, Deus foi exaltado naquele lugar. Foi fácil? Foi não. Foi não, irmão. Estava sujeito a muita coisa. Mas eu não abri mão, irmão. E eu vi Deus me honrar naquele lugar. Vale a pena. É isso que Deus espera de mim e de você, meu querido. É isso que Deus espera. Mudança, frutos. Há uma salvação gloriosa, mas há também um juízo. Naquele dia, Jesus disse, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Jesus disse, eu vou dizer abertamente. E aí as pessoas, mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu profetizei no teu nome. Quem faz isso? Diga comigo, os crentes. É os crentes quem prega, quem profetiza, quem expulsa o demônio, quem cura os enfermos. Amém? E Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. O problema é que o cristão começa a dar lugar ao pecado e a alimentar aquele pecado, a viver pecando voluntariamente, como o escritor de Hebreus disse, conscientemente, sabendo o que está fazendo de errado e continua fazendo. O problema é esse, e aí vê que nada acontece. Mas Jesus disse que naquele dia vai dizer, eu não te conheço. Cai fora. É sério, irmãos. Jesus veio apresentar uma salvação, mas também um juízo. Muitos vão ter surpresa, irmão. Mas mais uma vez, eu digo para mim e para você, vamos cuidar da nossa vida. Vamos estar apontando ninguém não, isso é para nós. Isso aqui é para mim e é para você. Amém? Será que o pastor está pregando para quem? Para mim e para você, meu querido. Ah, se fulano estivesse aqui, não, quem está sou eu e você. Quem está somos nós. Fulano não veio e perdeu. Se quiser, vai assistir pelo YouTube. Mas é para mim e para você. Amém? Aleluia. Ora a Deus. Comecei a ouvir uns pensamentos. Pensando, rapaz, se eu soubesse que era assim, eu nem tinha vindo. Brincadeira. Só para quebrar o gelo um pouquinho. Você não achar que eu estou bravo com você. Não estou não, querido. Estou não. Mas o diabo é ceboso, irmão. Procura enganar as pessoas. Vamos lá, rapidinho. João 3,16. Aleluia. Você está lá? Deus está esperando nesses dias, irmãos, cristãos com mais compromisso com Ele, mais compromisso com a palavra, mais compromisso com a verdade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está
julgado, condenado. Amém? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Juízo. Amém? Quem nele crê não é julgado, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O maior pecado da humanidade é não crer em Jesus. Veja, ele veio apresentar uma salvação, mas também um juízo. Para aquele que rejeita o Filho de Deus. Não tem meio termo. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Amém? Detalhe, Paulo disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor, em Romanos 10, será salvo. Mas como vão invocar o nome de quem não creram? E como é que vão crer no nome de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Pregue a palavra. Tem pessoas no teu convívio que precisa ouvir a palavra através de você. Pregue a palavra. Uma vez que você pregar, aí a responsabilidade não é mais tua. Pregue a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Há poder na palavra. Fala do plano de salvação. Fala do plano de Deus, do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, do nome escrito no livro da vida. Fala do juízo final. Aleluia! Fala do preço que Jesus pagou, nos tirando de uma condenação e nos dando acesso à vida eterna, queridos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Diga, Deus é muito bom. Aleluia! Vai comigo rapidinho. Mateus 11. Mateus 11, 20. Você está lá? Jesus começou a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos ou milagres, porque não se arrependeram. Mateus 11, 20, capítulo 11, versículo 20. Começou aqui a admoestar essas cidades, queridos, porque ele tinha operado grandes milagres. Era nítido. Prova, Jesus estava dando prova a eles de que ele era o Filho de Deus. Mas eles não se arrependeram. Olha o juízo para esse povo. Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, que arrogas, outra versão para essa palavra, serás elevado até os céus. Serás elevado até os céus, pois serás lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Forte demais, irmão. Forte demais. Quero que você só entenda uma coisa. Não quer dizer que o povo de Sodoma vai ser salvo, não. Aqui Jesus está mostrando, irmãos, que existe rigores diferentes, graus de sofrimento diferentes para o juízo eterno. Vocês estão entendendo? Queridos, Jesus disse: se lá tivesse sido pregado, feito os sinais e maravilhas que vocês viram acontecer, eles tinham se arrependido. Eles tinham se humilhado, vestido roupa, pano de saco, cinza na cabeça. Vocês viram tudo isso e não se arrependeram. O que nós temos visto?
Nós não estamos aqui à toa. Estamos aqui porque nós cremos. Nós conhecemos o que a gente veio buscar. Vocês estão aqui? Arrependimento é mudança. Jesus disse, eles tinham se arrependido, estariam até hoje. Arrependimento. Mudança. 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 Não quero viver uma vida dupla não, meu querido. Uma hora é crente, outra hora não é. Eu amo o Senhor, eu amo ir para a igreja, mas também eu sou muito atraído pelas coisas do mundo. Sou atraído por uma festa, por uma lata batendo, uma banda tocando. Gosto disso. E nessa noite você vai se arrepender. Amém? Porque as coisas do mundo não faz parte com as coisas de Deus. Não se mistura. Não se mistura. Que justiça, que associação há? Luz com trevas. A justiça com a injustiça. Deus com Belial. O templo de Deus com os ídolos. Não tem associação. Não existe, querido. Deus não negocia a sua palavra. É nesse ponto, irmãos, que eu creio que vai haver muitas surpresas. Pessoas vão ter muitas surpresas no dia do juízo. Porque eles acham que Deus está aprovando seu estilo de vida. Nada acontece. Até prosperam. Vão avançando, vão ganhando dinheiro, vão se dando bem. Até o dia que Noé entrou na arca. Como Jesus disse, até o dia que ele entrou e fechou a porta. Vocês estão aqui, queridos? Não podemos, irmãos, depois de ter entendido a obra redentora, o novo nascimento, querer viver, irmãos, misturado com as práticas mundanas. Não podemos. Vocês estão aqui? Não podemos, irmão. Somos luz. Sal dessa terra, a luz do mundo. Não podemos. A gente certa vez estava em um evento gospel, no meio de uma rua. Eu disse, meu Deus do céu. As jovens daquele lugar, as roupas delas, as saias, mostrando as pernas. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Não, e pior, a pessoa dizer, está vendo essas pessoas? São daquelas igrejas que eram mais tradicionais. Mais tradicionais. Um dia um irmão me mostrou uma foto de um coral das jovens, as meninas de um lado, os meninos do outro. Misericórdia. Cadê a diferença? Cadê a luz? Cadê o sal? Se o sal não salgar, Jesus disse, se ele se torna insípido, como é que vai restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quem estava falando isso foi aquele que veio trazer uma salvação e um juízo. Salvação e juízo. Aleluia! Amém, queridos? Vamos cuidar da nossa vida. Ei, esse tempo aqui está abreviado. Estamos em uma contagem regressiva. Nosso rei está voltando, como nós cantamos aqui. Ele breve vem. Nossa vida é muito rápida. Imagina se Jesus não volta. Não volta daqui a 50 anos. Se ele não volta daqui a 50 anos. Se ele não voltar, em nome de Jesus, eu vou estar vivo com 86 anos. Estou já querendo ir embora. Porque se ele não voltar com 90, eu quero ir. Tá bom demais. Me diverti muito aqui. Aleluia! Amém! Imagina se ele não voltar. 50 anos, irmãos. Vai voar daqui para lá. Vai voar. E nós vamos ficar, irmãos, iludidos, abobaiados com as coisas desse mundo. Vamos ficar, irmão? Não, querido, não podemos. Não podemos. Não podemos, irmão, ser iludidos. Não podemos. De forma alguma. Amém? Quero ler com você rapidinho, João 9:39.
Não podemos ficar presos a um tipo de ideia que existe no mundo chamado politicamente correto. Estão aqui? Não podemos ficar presos a isso. Politicamente correto. Você está lá? Eu pedi para você abrir aonde? João 15. No 9:39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não creem vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém? Aleluia. Quero que você vá comigo em João 15. João 15, 18. Vamos lá? João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Amém? Diga: Jesus me libertou do mundo. Oh, glória! Por esta razão, o mundo vos odeia. Coisa forte. Seja um crente como você deve ser para você ver uma coisa. O teu círculo de amizade não diminui. Você começar a falar com teu amigo: isso aí está errado. Está errado, meu irmão. Está errado. É seu amigo? Vai ter liberdade de falar. Vamos lá, versículo 20. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. 21. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Essa passagem é muito forte. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Olha o que Jesus disse. Vou repetir. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas eu vim. Então eles não vão ter desculpa. E nada que eles fazem. Nenhum pecado. Porque eu já vim. Amém, irmãos? Entende isso? Ele estava mostrando: eu vim para salvar, mas eu também vim para um juízo. Eles vão ser indesculpáveis naquele dia. Eles não vão ter qualquer desculpa naquele dia. Versículo 15. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo. E mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Aleluia, muito forte, né, queridos? É interessante que nessa passagem aqui me lembra ao que o escritor de Hebreus falou. Uma vez que conhece, continuam da mesma forma. Uma vez que conhece, continuam com o mesmo comportamento. Serão indesculpáveis, porque Jesus veio. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse pregado, ele disse, se eu não tivesse operado entre eles milagres, eles não tinham pecado algum. Mas como eu vim, preguei, operei milagres, eles não têm desculpa. Salvação e um juízo para aqueles que negam o Rei da Glória. Amém, queridos? Nós não podemos ser egoístas, queridos. Não podemos. No sentido de que, não, eu já conheço, eu recebi a palavra, tenho Jesus na minha vida, glória a Deus, vou viver eternamente com o Pai. Sim, e o perdido? E aquele que não tem conhecimento da palavra? Nós estamos aqui, a Bíblia diz que Deus está esperando para que mais pessoas se convertam. E como é que eles vão se converter? Como eles vão ouvir a palavra se nós não pregarmos? Amém? Pregue a palavra. Pregue com a sua vida. Quando for necessário, use palavras.
Lembro agora que foi um grande homem de Deus que falou essa frase. Aleluia. Quero ler aqui com você. Mateus 10, 32. Jesus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Vai comigo em Timóteo. Isso é 1 Timóteo aqui. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2:11. Você está lá? 2 Timóteo 2:11 diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Quando ele diz se já morremos com ele, significa que nós morremos para nós mesmos, morremos para o pecado. Amém? Se perseverarmos, versículo 2, se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Se o negarmos, também ele nos negará. Salvação e juízo. Salvação e juízo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Aleluia! Aí pessoas às vezes se enganam quando dizem, estão levando uma vida de qualquer jeito e dizem, Deus é fiel. Isso, João. Valeu. Deus é fiel e com um estilo de vida errado. Mas ele diz, Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. O que Deus estabeleceu, está estabelecido. Ele não vai negar a sua palavra. Ele não vai negar aquilo que ele já determinou. Amém? Se o negarmos, ele também vai nos negar. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Salvação e juízo. Amém, queridos? Eu declaro no nome de Jesus que isso não vai acontecer na minha e nem na tua vida. O juízo que virá para nós como igreja, irmãos, é o da distribuição de galardões, de recompensas. Toda a igreja, todo aquele que for arrebatado, irmãos, no arrebatamento da igreja, vai estar, irmãos, no tribunal de Cristo para receber suas recompensas, seus galardões. E todo aquele que for arrebatado não vai mais, queridos, correr o risco de ser lançado fora. Já, irmãos, foi premiado com a bendita esperança. Vocês estão aqui? Mas todos serão julgados. Mas esse juízo da igreja lá no céu não é, irmãos, para condenação, mas é para uma distribuição de galardões. Amém? Agora eu quero que você vá comigo em Marcos 8. Marcos 8, 34. Aleluia. Isso é uma noite de salvação, querido, para a tua vida. Para as nossas vidas. Marcos 8, 34 diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz significa você pegar, irmãos, a tua cruz para você
crucificar a tua carne, assim como Jesus foi crucificado. Crucificar, irmãos, o teu eu. Tome a sua cruz e siga-me. 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai fazer o quê? Perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Olha para cá um instante. Eu vi uma entrevista de Luciano Subirá, acredito que foi até no Japão, ele estava lá e fizeram uma entrevista com ele. Perguntaram a opinião dele sobre o crescimento da igreja no Brasil, no mundo. Ele disse, a igreja nunca teve em uma dimensão tão grande, a respeito de número. Gigantesca a igreja. E aí ele diz, mas nunca se teve em toda a história cristãos que negam tanto o chamado de Deus em sua vida, que não têm a disposição de obedecer a Deus, de fazer a vontade do Pai. Nunca teve em toda a história. Por quê? Eles julgam sua própria vida, vidas preciosas demais, para dizer sim ao Senhor e renunciar seu conforto. Suas vidas são preciosas demais para atender a um chamado de Deus. Vejam aqui. Aleluia. Paulo disse isso em Atos 20, 24. Não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete com alegria o chamado de Deus, o ministério que recebi do Senhor. Complete com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para anunciar o evangelho da salvação. Amém? Então Jesus disse aqui, se alguém quiser vir após mim, eu estou no versículo 35, né? Mas qualquer que perder o finalzinho do versículo, perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que, entre essa geração que, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Juízo! Juízo! Qualquer que entre essa geração adúltera e pecaminosa, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem vai se envergonhar dele quando ele vier. Aleluia! Na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Juízo. Qualquer que se envergonhar do Senhor Jesus e das suas palavras, diante dessa geração adúltera e pecaminosa, o Senhor nos chama para um compromisso diferenciado com Ele, igreja. Compromisso diferenciado. Jesus, certa vez, estava com os discípulos e disse, vamos sair daqui, o príncipe deste mundo, falando do diabo, está se aproximando. Jesus disse, vamos sair daqui, porque ele nada tem em mim. Nada tem em mim. Nada tem em mim. É assim que nós devemos viver, igreja. Nada do diabo na nossa vida. Nada das obras das trevas na nossa vida. Nada com injustiça na nossa vida. Aleluia.